A maior floresta tropical remanescente do mundo, a Amazônia é a mais inexplorada área selvagem e esconde as descobertas mais bizarras e surpreendentes do maior aracnídeo do mundo, uma árvore que anda. Aqui estão as 20 coisas mais estranhas encontradas na Amazônia. Número 1. Golias come pássaros. Alguém aqui tem medo de aranhas? Se sua resposta for sim, provavelmente não ficará muito confortável com esta criatura. Apresentamos o Golias come pássaros, como o próprio nome sugere. Este é o maior aracnídeo do mundo. Seu corpo pode se estender até um comprimento impressionante. Com pernas estendidas, ele pode cobrir um prato de jantar. A aranha pode pesar mais de 170 gramas e possui uma envergadura que pode alcançar até 28 centímetros. Se você está preocupado em encontrar esta criatura, não precisa se preocupar em vê-la na vida real, a menos que viva nas florestas tropicais da América do Sul, especificamente Venezuela, Brasil e Guiana. Essas criaturas massivas preferem ficar fora do radar em tocas subterrâneas. Sim, essas criaturas podem cavar o subsolo usando suas presas, mas falando nisso, suas presas são grandes o suficiente para perfurar a pele humana. Mas não se preocupe, apesar de sua aparência temível e armamento, o Golias come pássaros é relativamente inofensivo para os humanos. Sua mordida é tão potente quanto uma picada de vespa e não é venenosa o suficiente para causar danos sérios a nós. E embora seja chamado de come-pássaros, sua dieta raramente consiste em aves. Em vez disso, este aracnídeo prefere se alimentar de insetos, pequenos mamíferos e anfíbios. O Golias come-pássaros usa sua força e furtividade para emboscar sua presa à noite, injetando-lhes veneno que liquefaz seus interiores. Número 2. Victoria amazônica. Imagine uma vitória régia que pode suportar o peso de uma criança pequena. Pode parecer impossível, mas há uma espécie de vitória régia na Amazônia que faz exatamente isso. Com folhas que atingem até 3 metros de diâmetro, a Victoria amazônica é a maior do mundo e uma das mais robustas. Mas, além de seu tamanho, as flores desta espécie de Vitória régia são cativantes. Estas flores são puramente brancas, mas ao anoitecer, essa cor muda para um rosa deslumbrante. Para se reproduzir, elas emitem um doce aroma semelhante ao abacaxi, para atrair polinizadores como besouros, desempenhando um papel crucial na sobrevivência e reprodução do ecossistema. Agora, o segredo da capacidade desta Vitória régia de suportar peso, enquanto flutua, está na estrutura complexa de seu lado inferior. Possui nervuras e contra nervuras que suportam a folha na água, garantindo que permaneça flutuante mesmo durante chuvas pesadas ou quando um peso é colocado sobre ela. Número 3. Mapinguari. Há muitas criaturas lendárias que residem na Amazônia, e o Mapinguari é, sem dúvida, uma das mais aterrorizantes. Também conhecido como o animal rugidor ou besta fedorenta, o Mapinguari é uma criatura que supostamente reside na Amazônia. No folclore brasileiro, essa criatura foi descrita como um ex-xamã humano, transformado em um humanoide peludo com um único olho grande e uma boca enorme em seu abdômen, com os pés virados para trás. Horrível, não acha? Na segunda metade do século XX, alguns criptozoólogos especularam que poderia ser um primata desconhecido, semelhante ao pé grande, com uma altura de cerca de 2 metros e pelo avermelhado emaranhado. Outros sugeriram que poderia ser um avistamento moderno de uma preguiça gigante, conhecida como megatério, que vagou pela América do Sul até o fim da era do Pleistoceno. Essas criaturas eram massivas, atingindo tamanhos comparáveis aos de elefantes e vivendo ao lado dos primeiros humanos. Apesar da falta de evidências concretas, a lenda do Mapinguari continua a prosperar, com avistamentos relatados mantendo o mistério vivo. De fato, até hoje, a existência do Mapinguari ainda é um tema de debate entre cientistas e criptozoólogos. Enquanto muitos descartam sua existência, outros acreditam que esse criptídeo massivo é mais do que apenas uma figura do folclore. Número 4. Capivara. Agora é hora de destacar meu animal favorito, ou devo dizer, nosso. Aposto que não sou o único fascinado por essa criatura. Este enorme roedor, que se assemelha a um porquinho da Índia, é o maior roedor vivo da Terra. É nativo da América do Sul e é conhecido não apenas por seu tamanho, mas também por sua fofura e amigabilidade. Essas criaturas podem crescer até 1,34 m de comprimento e alcançar o impressionante peso de 91 kg,
como visto no caso da fêmea selvagem mais pesada registrada no Brasil. Mas, em média, eles pesam entre 35 e 66 quilogramas. Ao contrário da maioria dos roedores, que prefere ficar em terra seca, essas criaturas relaxam em pântanos, rios e áreas alagadas, onde são amigas da maioria das criaturas, de presas a predadores. Esses animais parecem não se preocupar com nada. Eles são tão tranquilos que costumam conviver com uma variedade de outros animais, incluindo aves, macacos e até crocodilos. Sim, crocodilos. Curiosamente, até os crocodilos não querem prejudicá-los. Número 5. Flor cadáver. A flor cadáver, cientificamente conhecida como Titanum, é nativa de Sumatra, na Indonésia, mas também pode ser encontrada na Amazônia, onde são conhecidas como Mortia. Essa flor massiva pode alcançar mais de 3 metros de altura quando totalmente crescida. No entanto, seu tamanho não é o que a torna especial. Você vê, esta flor não floresce frequentemente, mas quando o faz, é uma visão cativante. A Titan Arum floresce apenas uma vez a cada 7 a 10 anos, e embora bela e cativante de se ver, emite um cheiro bastante ruim. Não apenas ruim, mas um odor pungente semelhante ao de carne queimada. Uma vez que você cheire essa flor, é bastante fácil adivinhar como ela obteve seu nome. Mas por que na Terra uma flor desejaria cheirar como os mortos? Bem, é porque eles estão tentando atrair polinizadores. Ao contrário da maioria das flores, os polinizadores dessas flores não são abelhas e borboletas, mas sim besouros carionídeos e moscas da carne. Eles pensam que estão obtendo um delicioso animal morto para se banquetear, mas surpresa, é apenas uma flor grande e mal cheirosa. Número 6. Golfinho cor-de-rosa. Muitos podem argumentar que esses golfinhos não são rosa, mas esse é o nome dado a esses golfinhos de cor clara que nadam pelo rio Amazonas. Isso os torna alguns dos poucos animais marinhos que conseguem se adaptar para viajar em água doce. Esses golfinhos variam de um rosa claro, suave a um rosa vibrante, quase neon. Sua cor única pode mudar devido ao seu humor, idade ou à temperatura da água. Essas criaturas são conhecidas por estarem entre as mais inteligentes da Amazônia. Afinal, viver em uma selva tão diversa exige que sejam mais habilidosas. Ao contrário dos golfinhos oceânicos, os golfinhos cor-de-rosa têm vértebras cervicais não fundidas, permitindo que virem suas cabeças em 180 graus. Isso lhes permite olhar para trás sem virar todo o corpo. Essa é a realidade deles e é incrivelmente útil para manobrar pelas florestas inundadas durante a temporada de chuvas, quando estão caçando peixes entre as árvores. Número 7. Peixe-caru. Se há um motivo pelo qual os locais não estão inclinados a nadar imprudentemente nas águas da Amazônia, você provavelmente não acreditaria que é por causa de um peixe. Sim, você ouviu certo, um pequeno peixe. Este é o caru, também conhecido como o peixe-vampiro. Esses caras são minúsculos, muitas vezes não muito maiores do que alguns centímetros, mas por causa da história que os envolve, muitas pessoas temem encontrá-los na natureza. O caru é um parasita, e a maneira como se prende às suas vítimas pode ser bastante horrível. Ele usa sua boca espinhosa para se fixar nas brânquias de peixes maiores, onde se alimenta de seu hospedeiro como um vampiro. Mas isso não é tudo. Há alegações de que o caru também pode às vezes pregar peças em humanos, nadando na uretra de pessoas que estão nadando desavisadamente na água. Agora, essa ideia foi recebida com ceticismo por muitos cientistas, que argumentam que tal comportamento seria altamente improvável e não é apoiado por evidências. No entanto, muitos continuam a ser cautelosos em relação a essas criaturas, e honestamente, eu também seria. Melhor prevenir do que remediar, afinal. Número 8. Aranha construtora de iscas. A aranha construtora de iscas é outro aracnídeo interessante, embora não tão assustador quanto o Goliath come pássaros. Como o nome sugere, essas criaturas gostam de criar iscas de si mesmas para confundir e dissuadir predadores. As aranhas meticulosamente montam essas iscas a partir de restos de presas, seda e outros materiais disponíveis para se assemelharem a uma aranha, muitas vezes várias vezes seu tamanho. Algumas até vão tão longe quanto adicionar pernas a essas iscas, fazendo-as parecer uma versão maior de si mesmas. Ao menos achamos que essas aranhas estão tentando afastar seus predadores, mas ninguém sabe ao certo por que essas aranhas criam iscas. Pesquisas sugerem que essas iscas também podem desempenhar um papel na atração de presas. O maior risco pode parecer uma ameaça ou concorrente mais substancial para outros insetos,
efetivamente assustando-os diretamente para a teia. Mas, novamente, ninguém sabe ao certo, pois precisamos estudar mais esses aracnídeos para entendê-los completamente. Número 9. Rã de vidro. Imagine encontrar uma rã com pele transparente em vez da aparência opaca típica. Se você se encontrar na Amazônia, isso é muito possível. As rãs de vidro pertencem à família Centrolenidae, que compreende mais de 150 espécies. Sua pele é tão transparente que você pode ver seus corações batendo. Devido à sua transparência, é bastante fácil para elas se camuflarem em seus arredores durante o dia. Essas pequenas rãs descansam e permanecem imóveis, aproveitando sua pele transparente. No entanto, ao anoitecer, elas começam a caçar insetos. São criaturas verdadeiramente surpreendentes. Número 10. Os misteriosos anéis da Amazônia. Nos últimos anos, descobrimos algo bastante interessante na Amazônia. Anéis abrangendo quase 300 metros de largura. Esses anéis estão gravados no solo da Amazônia brasileira. Eles não são apenas massivos, mas também antigos, com estimativas sugerindo que foram criados entre 500 e 2.000 anos atrás. No entanto, estamos sem pistas sobre as pessoas que os construíram ou seu propósito. Tudo o que sabemos é que foram criados por uma civilização pré-colombiana que prosperou muito antes dos europeus pisarem nas Américas. Antes, o denso dossel da floresta amazônica ocultava essas formações, mas à medida que o desmatamento recuou camadas de selva, os anéis se revelaram. Mas o que significam esses anéis? Simplesmente a Amazônia não era uma selva intocada antes da colonização europeia. Pelo contrário, as pessoas já ocupavam a Amazônia antes da chegada dos exploradores. A pesquisa sobre a finalidade desses anéis está em andamento, mas há várias teorias. Alguns cientistas propõem que os anéis serviram como estruturas defensivas, protegendo os habitantes contra invasores ou animais selvagens. Outros sugerem que tinham um significado cerimonial ou religioso, possivelmente relacionado a eventos astronômicos ou servindo como locais de encontro para eventos sociais. Há também especulações de que estavam envolvidos na agricultura, talvez como uma maneira de gerenciar a água ou enriquecer o solo em um ambiente de outra forma desafiador. No entanto, precisamos de mais pesquisas para confirmar essas teorias. Número 11. Maricoxe. Além do mapinguari, o maricoxe é outra criatura semelhante a um primata, tipo pé grande, que vagueia pela Amazônia. Diz-se que esta criatura tem alturas que variam de 60 centímetros a mais de 3,5 metros. Relatos e histórias descrevem-nos como primitivos, empunhando arcos e flechas e às vezes vivendo em aldeias, sugerindo um certo nível de organização social. Essas criaturas são frequentemente comparadas ao pé grande da América do Norte ou ao Yeti do Himalaia. As origens das lendas do maricoxe remontam aos primeiros exploradores da floresta amazônica, quando exploradores europeus retornaram com histórias de encontros com gigantes peludos e agressivos na selva. Uma das contas mais notáveis veio do explorador britânico Coronel Percy Fawcett. No início do século XX, relatou ter encontrado bípedes peludos agressivos na selva brasileira. As histórias de Fawcett adicionaram combustível ao fogo da lenda do maricoxe. Hoje, existem relatos mistos sobre a realidade dessas criaturas. Alguns atribuem avistamentos do maricoxe a identificações erradas de animais selvagens conhecidos, como o urso de óculos ou grandes primatas, como o macaco budio. No entanto, outros sugerem que a lenda pode ser uma memória cultural de encontros com tribos não contatadas, cuja aparência e comportamentos podem ter parecido estranhos ou assustadores para os forasteiros. Criptozoologistas ainda acreditam em sua existência, mas ainda temos que obter uma verdade sólida e incontestável. Número 12. Patu. O patu é uma criatura que parece bastante irreal, com uma boca larga e grandes olhos amarelos. Pode parecer bobo ou aterrorizante, não há meio termo. Apesar de seus chamativos olhos amarelos, essas aves são mestres em camuflagem. Suas características permitem que se misturem perfeitamente com os galhos das árvores, tanto que você pode tocar e se aproximar de uma sem perceber. Esses caras preferem ficar imóveis em uma árvore, imitando perfeitamente um galho quebrado. Essa camuflagem os protege de predadores e permite que descansem e durmam durante o dia. Quando a noite cai, no entanto, essa ave começa sua busca por comida. Alimenta-se de uma dieta de insetos voadores, capturando-os em pleno voo com sua boca impressionantemente grande.
Este caçador noturno depende de sua excelente visão noturna para localizar suas refeições no escuro, voando silenciosamente para arrebatar presas desavisadas. Mas talvez o que o patu seja mais conhecido seja o seu chamado assustador, um som triste e assombrado que ecoa pela noite. Esse chamado teceu o patu no folclore local, com histórias e mitos atribuindo qualidades sobrenaturais a ele. O som pode variar de um gemido baixo a um uivo agudo, que pode ser bastante arrepiante. Número 13. Hotel Torre Aro Amazônia. Aninhado no coração da floresta amazônica está o Hotel Torre Aro Amazônia. Construído no final da década de 1980, as Torres Aro Amazônia foram construídas para hóspedes interessados em estar mais próximos da natureza. Abrangendo quase 10 quilômetros de passarelas de madeira elevadas, as Torres Aro Amazônia permitiam aos visitantes caminhar entre as copas das árvores. Pense nisso como uma forma luxuosa e confortável de acampar sem comprometer os confortos que você normalmente desfrutaria em um hotel. O hotel apresentava mais de 200 quartos, incluindo suítes luxuosas e casas na árvore, cada uma oferecendo uma vista panorâmica da vasta extensão verde além. Além de suas acomodações, as Torres Aro Amazônia eram um centro para esforços de conservação e educação sobre a floresta amazônica. Ele hospedou cientistas e ambientalistas que conduziram pesquisas e ofereceram workshops e palestras para os hóspedes sobre a importância da conservação da floresta. Parece um lugar incrível no papel, mas, como dizem, só porque funciona na teoria não significa que funcione na prática. Apesar de sua popularidade e aclamação, o Hotel Torres Aro Amazônia enfrentou desafios ao longo dos anos. A dificuldade de manter uma estrutura tão única no ambiente desafiador da Amazônia, combinada com obstáculos econômicos e operacionais, acabou levando ao seu fechamento. No entanto, restos da estrutura ainda permanecem na Amazônia até hoje. Número 14. Lagarto Jesus. Este é o lagarto basilisco, carinhosamente conhecido como Lagarto Jesus por uma razão que logo explicarei. Antes, deixe-me contar mais sobre essa criatura. O lagarto Jesus vive principalmente nas florestas úmidas e densas que vão do sul do México até o Panamá. Com um comprimento de 60 a 75 centímetros e um peso de cerca de 200 gramas, este réptil é um dos maiores de seu tipo. No entanto, seu tamanho não impede seu mecanismo de defesa. Seu habitat é caracterizado por corpos d'água abundantes, que desempenham um papel crucial na estratégia de defesa do lagarto. Quando ameaçado, ele corre dramaticamente sobre a superfície da água, parecendo caminhar sobre ela. Sim, você ouviu certo. Este animal pode viajar cerca de 1,5 metros por segundo sobre a superfície com seus longos dedos e franjas, que podem aumentar facilmente a área de superfície sobre a qual estão pisando. Combinado com suas pernas que giram rapidamente e batem na superfície da água, esses caras podem criar uma superfície que os impede de afundar. Enquanto o basilisco mantiver esse movimento, ele pode caminhar sobre a água e viajar até 4,5 metros ou mais. Uma vez que a exaustão ou a gravidade prevaleça, o basilisco não afundará simplesmente, mas nadará até alcançar a terra. Número 15. Cobra gigante. A anaconda verde, conhecida cientificamente como Eunectes murinus, já é renomada como a mais pesada e uma das maiores cobras do mundo. Normalmente, esses répteis magníficos podem crescer para comprimentos de mais de 5 metros. No entanto, alguns relatos afirmam avistamentos de anacondas de até 8 metros de comprimento. Recentemente, foi dito que cientistas trabalhando na Amazônia descobriram uma nova espécie, dita ser a maior cobra do mundo. A equipe da Universidade de Queensland tem explorado a extensão da Amazônia equatoriana em busca desta anaconda verde do norte anteriormente não documentada. Embora não venenosas, as anacondas são colossos que podem crescer para tamanhos impressionantes e, com seu tamanho muscular e força, ainda podem facilmente colocar um humano em risco de morte por sufocamento, com uma alta possibilidade de fatalidade. Até agora, eles ouviram relatos de pessoas que viram uma cobra de cerca de 7,5 metros de comprimento e possivelmente 500 quilogramas. Pelo menos é o que as pessoas da área afirmaram. Os especialistas acreditam que, se essa criatura existir, essas criaturas não diferem muito de outras espécies de anaconda verde, embora possam crescer mais do que o resto de sua espécie. A diferença entre seu DNA é de apenas cerca de 5%. Número 16. Cogumelo comedor de plástico.
A maioria dos fungos se alimenta de nutrientes como glicose, carbono e nitrogênio. É por isso que os cientistas ficaram tão surpresos ao encontrar cogumelos na Amazônia que prosperam ao se alimentar de algo diferente: plástico. Este fungo, conhecido cientificamente como Pestalothiopsis microspora, foi descoberto por pesquisadores da Universidade de Yale durante uma expedição à Amazônia. Esses organismos intrigaram os pesquisadores devido à sua capacidade de consumir e decompor o poliuretano, um tipo comum de plástico encontrado em tudo, desde plásticos rígidos até fibras sintéticas. Ainda mais impressionantemente, ele pode fazer isso em ambientes anaeróbicos, o que significa que poderia ser usado potencialmente para lidar com resíduos em aterros sanitários, onde muito de nosso plástico acaba. Basicamente, esses organismos podem se alimentar em um ambiente sem oxigênio. Curiosamente, essas criaturas podem produzir uma enzima que pode quebrar os polímeros no plástico, permitindo-lhes digerir o plástico e transformá-lo em matéria orgânica. Este processo oferece um vislumbre de esperança em nossa luta contínua contra o desperdício de plástico, que pode levar centenas de anos para se decompor no ambiente, causando danos à vida selvagem e aos ecossistemas no ínterim. Ainda temos um longo caminho a percorrer na cultivação e utilização deste fungo, mas sua existência por si só dá esperança. Esses são apenas alguns dos aspectos mais estranhos e maravilhosos encontrados na Amazônia. Se você conhece mais descobertas bizarras encontradas em sua vastidão, sinta-se à vontade para comentar abaixo. Além disso, confira nossos outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora. Até a próxima, cuide-se!